Hoje, a gente vai mergulhar numa história que parece antiga, mas que, na verdade, explica muito do mundo em que a gente vive. Vamos ver como as chaminés das fábricas lá do século XIX não criaram só produtos. Elas criaram os conflitos políticos que definem a nossa realidade até hoje. Olha só essa descrição. Isso é Manchester, na Inglaterra, por volta de 1845. Manchester era tipo o Vale do Silício da época, sabe? O coração pulsante da Revolução Industrial, o símbolo máximo do progresso. Mas como Friedrich Engels descreveu, o progresso tinha um cheiro e não era nada bom. Era um cenário de sujeira e podridão. E aqui está o grande paradoxo que a gente vai tentar desvendar. Se tudo aquilo era progresso, por que a aparência era de miséria? Como é que uma era que criou tanta riqueza como nunca se tinha visto antes, também gerou tanto sofrimento? Para entender essa explosão industrial, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Antes das máquinas a vapor, outras revoluções, mais silenciosas, já estavam preparando o terreno lá na Inglaterra. Essa linha do tempo aqui é chave. Ela mostra um verdadeiro efeito dominó. Décadas, quase um século antes das primeiras fábricas, eventos políticos e mudanças no campo já estavam, peça por peça, montando o cenário perfeito para a industrialização. Então, o ponto crucial é o seguinte: a política veio antes da economia. A tal da Revolução Gloriosa de 1688 deu poder para a burguesia e, mais importante, trouxe estabilidade. Com isso, quem tinha dinheiro se sentiu seguro para investir pesado em novas tecnologias e, em fábricas. Agora, vamos sair da política e ir para o campo. A agricultura também passou por uma revolução. As terras que antes eram de uso comum foram cercadas e privatizadas. Isso aumentou a produção de alimentos, sim, mas teve um custo humano brutal. Milhões de famílias de camponeses foram expulsas de suas terras, criando um verdadeiro exército de gente sem ter para onde ir. O único destino? As cidades. E é aí que o motor da indústria liga de vez. Uma força poderosa que prometia riqueza e modernidade, mas que, ao mesmo tempo, cobrava um preço altíssimo de quem estava lá, na linha de frente, alimentando as máquinas. E essa comparação aqui é fantástica para a gente entender a mudança na vida das pessoas. Antes, um artesão era dono das suas ferramentas, trabalhava no seu ritmo, em casa. De repente, esse cara passa a ser um operário, ele não tem mais nada, só a sua força de trabalho para vender. E o ritmo não é mais o dele, é o ritmo da máquina. Um observador da época chegou a dizer que entrar numa fábrica era como ir para um quartel ou para uma prisão. E é assim que nasce uma figura completamente nova na história. Uma nova classe social, que não era definida pelo que tinha, mas justamente pelo que não tinha. O nome dessa nova classe é proletariado. Esse termo é fundamental para tudo que vem a seguir. Eram esses trabalhadores assalariados, formados por todos aqueles camponeses expulsos da terra e artesãos que perderam seu ofício. Eles eram o combustível humano da Revolução. E o que o Marx aponta aqui é exatamente o drama humano por trás disso, a perda da autossuficiência. A pessoa que antes plantava a própria comida, agora precisava vender o seu tempo por um salário para poder comprar comida no mercado. Foi uma mudança radical no modo de viver. Pense nesse número, 16 a 18 horas. Essa era uma jornada de trabalho comum. O objetivo dos donos das fábricas era um só: manter as máquinas funcionando o tempo todo, sem parar. Para isso, usavam turnos exaustivos de trabalhadores, o que incluía mulheres e, muitas vezes, crianças. Bom, diante de condições tão desumanas, era só uma questão de tempo até essa nova classe trabalhadora começar a reagir. E essa reação deu início a uma verdadeira batalha pelo futuro da sociedade. E a resistência foi evoluindo, sabe? No começo era na base da fúria, do desespero. É o caso do movimento ludita, que saía quebrando as máquinas. Depois, a coisa começou a ficar mais organizada, com a criação dos primeiros sindicatos, as associações para negociar melhores condições. E, finalmente, a luta virou política de verdade, com movimentos como o cartista, que não queria só um salário melhor, queria o direito de votar, de ter voz no parlamento. E o ano de 1848 foi o ápice de tudo isso. A Primavera dos Povos foi uma onda de revoltas que varreu a Europa. De Paris a Berlim, trabalhadores levantaram barricadas nas ruas. Ali ficou claro para todo mundo, especialmente para as elites, que o proletariado não era só mão de obra, era uma nova e poderosa força política que precisava ser levada a sério. E claro, um conflito tão intenso no mundo real gerou um conflito igualmente intenso no mundo das ideias.
3 grandes correntes de pensamento surgiram para tentar explicar, justificar ou criticar essa nova ordem industrial e capitalista que estava se formando. De um lado, tínhamos o liberalismo. Para pensadores como Adam Smith, a liberdade individual era o valor máximo. O mercado deveria ser livre, com o mínimo de interferência do Estado. E a desigualdade? Bom, ela era vista como uma consequência natural, resultado do mérito e do esforço de cada um. Em oposição direta a isso, surge o socialismo. Para os socialistas, o problema não era o indivíduo, mas o sistema em si. A propriedade privada das fábricas e das terras era a raiz da desigualdade. Eles propunham alternativas baseadas na ideia de propriedade coletiva, onde a produção serviria ao bem de todos e não ao lucro de poucos. E aí Marx e Engels jogaram mais lenha nessa fogueira. Com o Manifesto Comunista, também de 1848, eles foram além. Não bastava propor alternativas, era preciso uma revolução. Eles defendiam abertamente a derrubada de toda a ordem social pela força, através da luta de classes. Essa tabela aqui resume bem esse campo de batalha ideológico. De um lado, o liberalismo, dizendo que a desigualdade vem do esforço individual. Do outro, o socialismo, culpando a propriedade privada. E, correndo por fora, uma reação a tudo isso, o conservadorismo, que argumentava que a desigualdade era natural e que o importante era manter a ordem e a tradição. Então, a grande sacada aqui é a seguinte: a Revolução Industrial não foi só sobre tecnologia. Foi uma revolução social profunda. Ela criou as classes sociais e as ideologias, direita, esquerda, liberal, socialista, que formam a base da política até hoje. E isso nos deixa com uma reflexão, né? As grandes perguntas que surgiram naquela época continuam no centro dos nossos debates hoje. Qual o limite da liberdade individual? A gente deve buscar mais igualdade social? O progresso econômico vale qualquer custo? São 200 anos de batalha e parece que esse duelo ainda está longe de terminar.